longo prazo. Por quê? Quando eu trabalhei, eu não sabia que eu ia para a área de RH, não sabia nada disso. Eu comecei a fazer administração porque eu não tinha dinheiro para fazer a faculdade que eu queria. Daí, o primeiro estágio meu foi numa agência de emprego. Nessa agência de emprego, eu conheci uma pessoa que faleceu agora, né, em julho, que é o Zé Roberto. Ele foi aí no Senai e deu algumas consultorias. E depois disso, eu comecei a trabalhar em muitas agências de emprego. Eu trabalhei nessa primeira agência de emprego e eu comecei a conhecer muitas empresas. Então, eu só não pensava no meu trabalho, mas eu pensava num todo, como algo a longo prazo. Quando a gente entra numa instituição, a gente tem que fazer o nosso trabalho com mais assertividade, com mais criatividade e estar disposto, mostrar para essa instituição que vocês estão dispostos. Por quê? Hoje você pode trabalhar no setor, por exemplo, eu vi que tem gente da Novelis, da Gerdau aí. Hoje, fala, mas aqui não é efetivo. Mas essa pessoa amanhã pode estar numa outra empresa. E se você executar o seu trabalho de uma maneira assertiva e fidedigna, o que acontece? Você vai ser lembrado. Então, por isso que a gente tem que investir na nossa postura. Quando a gente fala de postura profissional, a gente só acha que é o se comportar. Não acha que é tudo isso, em pensar em um prazo, em pensar em ajudar, ser colaborativo. Então, não diz a respeito só do jeito que você se comporta, de um jeito não assertivo, mas uma postura profissional pensando como um todo. O que essa empresa espera de mim? E perguntar mesmo para os supervisores o que eles esperam de você. Porque a partir do momento que você pergunta, você tem um norte. Você consegue agir de maneira mais assertiva. Porque se ficar no campo de achar, enquanto a gente está achando, a gente vai fazendo as coisas do nosso jeito. Então, a postura profissional equivale a isso. Tem alguma dúvida a respeito da postura profissional? Vocês estão me ouvindo? Oi? Estamos ouvindo, sim. Acho que ninguém Tá ouvindo? fez dúvida, não. Nenhuma dúvida? E disso que eu falei, o que vocês acham? Ninguém quer falar nada? Sobre postura, pessoal. Tem alguma dúvida sobre até o momento aí? É isso que ela está perguntando. Pode interagir com ela, tá? Eu tô fora agora. Ela que tá no comando. Ajudem ela aí, que ela também tá um pouco nervosa aí, né, Viviane? Agora nossa, super nervosa. Super, me ajudem. Vocês têm que fazer um bate-papo legal aí. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta, então. Pode fazer uma colocação, não precisa às vezes fazer uma pergunta, mas fazer uma colocação. Eu nunca pensei nisso. O que uma empresa espera? Pode fazer o quanto quiser. Eu estou à disposição. Quando eu entrei na reunião, tava a foto da nossa turma, né? Aí eu vi que tava o nome da psicóloga, eu imaginei na hora. Eu lembrei que geralmente as pessoas falam, né, que quando você vai fazer uma entrevista, alguma coisa, os entrevistadores analisam rede social, essas coisas. Aí quando eu vi a foto ali, eu imaginei que seria algo desse tipo. Eu queria saber mais ou menos só como é que funciona essa parte do entrevistador fazer análise de rede social, se é realmente tão importante assim, se leva os dados que ele consegue tão a sério. É muito importante. Isso também está na minha apresentação, né, das redes sociais. Eu vou eu vou falar mais para frente dela, mas foi muito boa a sua colocação. A gente costuma não dar muita atenção à postura profissional, mas a postura profissional ela é muito importante mesmo, porque não é só o jeito de agir. Eu coloquei uma foto aí de um homem, né, com a perna cruzada e mascando chiclete. Óbvio que isso nunca ninguém vai fazer,
mas tem várias coisas no cotidiano que a gente às vezes não tem uma postura. Então a gente precisa ter essa postura. Aí, como que é seu nome? Que fez a pergunta? É Gabriel. Gabriel, aí, ó. Eu peguei essa foto da Geração de Valor, que é uma página que fala muito sobre gestão de pessoas, de empreendedorismo, que é essa área que eu trabalho, que está aqui. Este é o Totó e este é o Totó na internet. Por quê? Porque a pessoa, às vezes, ela é muito mansa, mas na internet ela é horrível, ela é a brava, ela faz piadinhas, ela faz um monte de coisas que pode prejudicar. Tudo que está nas nossas redes sociais, ela prejudica muito a gente, sim. Piadas de mau gosto, as nossas colocações. Isso quer dizer sobre postura profissional. Postura não é só comportamento, é as redes sociais também. O que ela diz? Tudo que está lá diz sobre você. Por exemplo, é uma imagem que você tem a zelar. Você vai num bar com a camiseta do Senai, um exemplo. Não é legal para imagem do Senai. Ah, mas não tem nada a ver, não bebe cerveja quem vai? Bebe cerveja, mas é uma postura que você tem que ter diante da sociedade. Compreendeu? Entendi. Entendeu? Obrigado. De nada. E então, quando a gente pensa nas redes sociais, a gente tem que pensar em piadinhas. O que acontece nas consultorias? Olá, professor. Oi? Professor? Só um momento. Ô, Edson, a gente está com a psicóloga aqui, ela está fazendo uma apresentação. Ô, professor, o senhor tá me ouvindo? Opa, o Edson. Tudo bem, Edson? Bom dia. Professor, tudo ótimo, professor, com o senhor. Tudo Professor, eu tô jóia, em graças a Deus. Taubaté agora, aí eu tô voltando pra casa, tá? Provavelmente eu vou atrasar um pouco pra aula. Tá legal. Mas depois eu vou pegar o conteúdo com o João Paulo. Tá bom, professor? Que agora eu tô em Beleza. Taubaté. Tá jóia. Falou. Tá joia, professor? Mas Tá obrigado, jóia. professor. Com licença, vou saindo da aula, tá? Eu tenho que sair. Até mais, professor. Tchau, pessoal. Falou. Tchau. Pronto, posso retomar? Deu? Ok, já saiu. Ok? Tá. Então, a gente tem que pensar que é uma imagem que a gente tem que zelar. O que acontece nas consultorias que eu dou, tanto particular? As pessoas falam assim, mas eu deixo tudo bloqueado no meu Facebook. Só que quando a gente marca a entrevista, se a gente tiver dúvidas, a gente vai marcar uma entrevista, por exemplo, no Facebook. Quando a pessoa aceita a gente para a gente entrar no Facebook dela para realizar a entrevista, é a hora que a gente investiga tudo da pessoa. Então a gente vai ter o acesso. Você não vai lembrar de bloquear tudo, de tirar tudo. Então a gente tem um acesso. Então a gente arruma macetes para a gente conseguir ter acesso a essas redes sociais para ver quais os valores, quais as crenças dessa pessoa. Porque isso é importante dentro da instituição. Hoje tem profissionais que trabalham só com isso. O ano passado eu trabalhei muito com isso, de redes sociais, que estava bem aquecido o mercado, então eu estava trabalhando muito com essa questão de Facebook, Instagram, para ver como que eram esses valores da pessoa, como que ela respeitava o outro e a si mesmo. Ok? Entendi, obrigado. De nada. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Pode falar. Em contraparte, com igual essa foto aqui na internet, ele é bem mais agressivo, bem mais. Vamos pôr, não leva uma conduta tão boa. E aquelas pessoas que na internet tem um perfil, mas não. Praticamente não tem nada, só tem um perfil ali pra poder. Tipo, não compartilha, não posta, não tem nada, tem a sua linha do tempo ali vazia. Como que a gente analisa, assim, o perfil dessa pessoa? Então, daí é um perfil que não é usado.
Por exemplo, se vocês entrarem no meu Facebook, raramente vai ter coisas do meu dia a dia, do que eu faço, porque eu zelo pela minha imagem. E eu ainda sou muito julgada pela posição social que eu ocupo na sociedade. Então, não tem tantas coisas. O ideal é você postar coisas de família, amigos, entendeu? Não entrar em coisas que sejam, por exemplo, homem. Nossa, homem é muito legal, porque posta muito coisas de futebol. Daí faz piadinha com outro amigo, com outro time, e às vezes gera aquela discussão na internet, porque a pessoa não tem esse autocontrole. Isso é analisado, entendeu? Entendi. Ah, entendeu? Então é isso. Não é analisado. É um perfil que não é analisado. Provavelmente eu vou analisar na entrevista de emprego. Porque a gente analisa tudo que tiver disponível para a gente da pessoa. Principalmente se for cargos mais elevados. Uma área de supervisão, de liderança. Daí a gente vai analisar tudo da pessoa. Até se a pessoa tem um processo trabalhista, alguma coisa. Como que foi, como desenvolveu. Então a gente vasculha mesmo a vida da pessoa. Tudo que ela tem. Compreende? Compreendo. Mais alguma dúvida? Tem mais alguma dúvida? Alguém? Não? E outra coisa que é importante para a efetivação é essas competências sociais que o professor falou. Na área da psicologia de carreira organizacional, chama de habilidades sociais. As habilidades sociais são os comportamentos que a gente adquire desde quando a gente nasce. Então, tudo isso vai impactar, porque num passado, eu costumo dizer que num passado não muito distante, as instituições viam os profissionais como só profissionais. Os pais de vocês, se vocês perguntar, vai falar assim. Nem os pais, eu mesmo era assim na minha época. Pessoal é pessoal. Você que tem que deixar em casa seu pessoal. Era assim antes, não era? Alguém está me ouvindo? Sim. Ah, então tudo bem. Daí, hoje não é mais assim, entendeu? Hoje é diferente. Hoje a instituição ela vê você como pessoa, como profissional. Então, se uma pessoa está com depressão, consequentemente ela vai ter depressão no ambiente de trabalho. Então, tem que ter uma gestão de pessoas. Isso, habilidades sociais. Então, hoje não é separado. O Sérgio, vou dar o exemplo do professor, o Sérgio profissional e o Sérgio pessoal. Não, é uma pessoa só. Então, é visto assim. Então, isso é habilidade. O que inclui nessa habilidade social? A comunicação. Não é a comunicação tipo, eu falo muito, eu sou comunicativa. Nada a ver, não tem nada a ver ser falante, ser comunicativo. A comunicação é quando o outro compreende o que você fala. Isso que é comunicação. Quando você expor um ponto de vista ao seu líder, ao seu supervisor, como que é essa comunicação? Ele compreende o que você fala? Isso que é comunicação. A outra parte é o enfrentamento. O enfrentamento, eu costumo dizer que é muito como que você lida com a crítica. Porque às vezes, alguém tem uma opinião, daí você dá a sua opinião. Daí a sua opinião, por exemplo, não é acatada. Porque não era a mais assertiva, ou porque não era a que naquele momento precisava. Daí você simplesmente fala assim, eu não vou dar mais opinião porque ninguém acata a minha opinião. Como que é seu enfrentamento diante disso? Você consegue
ver a positividade do outro, agregar para o seu conhecimento. Como que você enfrenta as dificuldades do cotidiano? E a outra é a civilidade. A civilidade, hoje, se a pessoa não tiver esse desenvolvimento da civilidade, ela não fica numa empresa. Por quê? A civilidade é você estar disposto em ajudar o outro. Ajudar, compreender. Às vezes, você não tem nada para fazer no serviço. Por exemplo, não tem nada para fazer aqui. Você não pergunta para o seu supervisor se alguém está precisando de ajuda, se tem um outro setor que está precisando de ajuda. Porque você pensa assim, eu estou sendo pago para fazer isso, então eu não preciso. E não pensa no seu desenvolvimento a longo prazo, numa postura a longo prazo. Sendo que você pode trabalhar em outros setores, com outras pessoas, e você vai desenvolver esse network. E vai ser lembrado. Porque é um processo que a gente não tem que focar no hoje, no agora, mas sim no longo prazo. Ter positividade. Às vezes a gente está numa empresa que a gente não consegue ser positivo. Daí o erro também não é a empresa, o erro é você. É difícil as pessoas ouvirem isso, porque às vezes não se adapta em determinado lugar, mas tem que ter uma instituição que atenda mais os seus valores. E isso também deve ser analisado. Ser positivo no ambiente de trabalho. Ter positividade, mesmo com todas as coisas que acontecem ruim, ter essas soluções de problemas. Como que eu vou fazer essas soluções de problemas? Como que eu posso dar ideias para melhorar o meu ambiente e dos meus amigos? O trabalho em si, que entra também a parte de esqueci, a parte de equipamento de segurança do trabalho. Você vê ali o ambiente, se você tem as ferramentas que você precisa, se você gosta desse trabalho, porque quando a gente fala de ambiente de trabalho, o que acontece? Sabe aquele senso crítico que a gente tem? Você tem que ter o senso crítico. O professor até marcou isso aí para você. A gente tem que ter um senso, não é senso crítico, capacidade de análise. A gente tem que ter uma capacidade de análise. Um profissional, para ele ter a capacidade de análise do trabalho que ele faz, ele precisa gostar da área e ter identificação com essa área. Por quê? Porque quanto mais você desenvolve trabalhos e estuda, mais você consegue ter esse olhar crítico de melhoria. E hoje as instituições, eles procuram profissionais desse modo, que conseguem ter esse senso crítico de melhoria. Hoje, se você não tem uma perspectiva de futuro dentro da instituição, você está fora. Você entra, faz seu estágio, vai para outra instituição e assim vai pulando de galho em galho. Eles precisam de uma pessoa que tenha esse olhar. Características empáticas diz a respeito de olhar o outro e ter empatia com o outro. Às vezes, alguém do setor tem uma certa dificuldade de realizar alguma atividade. A gente estar disposto em ajudar esse colega de trabalho. Isso é habilidades sociais. Se uma pessoa ela não tem uma habilidades sociais, isso pode ser treinado, tanto com uma consultoria particular, como uma empresa, né? Uma empresa pode fazer o uso também desse treinamento. Nas entrevistas de emprego, vocês sabem que tem vários testes e ferramentas. Alguém gostaria de contar de alguma experiência? Como que foi? Pessoal, tem alguém que já participou de uma
um processo seletivo que gostaria de falar? Eu posso falar, João Paulo? Pode? Aham. Então, antes mesmo de entrar na Gerdau, todos nós passamos pelo processo seletivo. E para mim foi uma experiência bem diferente. Acho que foi a primeira, Sim. porque eu nunca entrei numa empresa assim tão grande igual a Gerdau. E teve vários processos seletivos. Tem uma parte de dinâmica também. Depois da dinâmica, tiveram outro processo seletivo da parte de conversa, só 2 psicólogos mesmo, direto com a pessoa, assim. Foi perguntando sobre você. E Aham. eles vão aí a gente fica até com medo de se queimar, né? Falar alguma coisa diferente que não esteja de acordo com o que eles pensam, mas foi uma experiência bastante proveitosa. Eu aprendi bastante. Sim. Então, quando a psicóloga faz esses vários processos seletivos, é habilidades sociais que a gente analisa. Como que é a comunicação, como que é o enfrentamento, se você é uma pessoa que tem essa disponibilidade, se você é uma pessoa positiva, tudo isso é analisado. Então, cada empresa tem um método de avaliação. Agora eu dei consultoria com uma pessoa que passou por um processo da Confab. O processo da Confab, ele é muito assim na linha. Eu achei assim que eles estão bem exigentes nessa questão de habilidades sociais. Então, isso conta não só na entrevista, mas também para a efetivação do emprego. Vocês compreendem? Consegue Sim. compreender? O restante que está aí assistindo também? A Letícia, eu acho que quer falar, porque ela tá abrindo. Né, Letícia? Pode perguntar. Vou te perguntar. Não, eu só ia comentar que a gente está entendendo. Mas eu também, antes do João falar, eu ia comentar desse processo seletivo da Gerdau que ele comentou, que também foi algo bem que eu não tinha passado antes. Você não tinha passado? E não, como que foi a foi para você? Então, para mim foi meio não estressante assim de ruim, mas eu fiquei meio ansiosa, sabe? Porque a gente foi lá um dia e ele fala: então amanhã vocês vão ter que ir na fábrica, vocês vão ter que preparar uma apresentação e vocês vão ter que se apresentar lá. Então eu fiquei meio em choque assim na hora. Eu falei, nossa, foi meio de surpresa. Sim. Mas lá na hora da dinâmica, eu acabei, eu acho que. Não, a hora que começou a dinâmica, eu acho que fiquei mais tranquila. E daí ocorreu tudo certo, graças a Deus. Mas eu acho que antes, assim, ia ficar aquela ansiedade, mas eu acredito que seja normal. Isso. A ansiedade, ela é normal. E tem vários métodos que podem amenizar essa ansiedade também antes da entrevista, né? Que é um relaxamento, né? Fazer algo que você já saiba o que você vai falar para o recrutador, ter em mente. Porque o que acontece hoje nos processos seletivos que eu faço? As pessoas não têm o preparo, não sabem o que dizer para o recrutador. Então, se a pessoa paga para alguém fazer um currículo, paga para alguém fazer, não é uma reengenharia. Paga para alguém fazer um currículo, a pessoa vai para a entrevista de emprego, ela nem sabe o que está no currículo. Então, isso também tira totalmente as chances da pessoa. Então, a gente tem que pensar, porque essas habilidades começam lá na entrevista de emprego. E, Letícia, como que você se sentiu quando você não passou na entrevista? Oi? Como que você se sentiu depois quando você soube que não passou na entrevista? Então, eu fiz da Gerdau, né? Que é agora. Uhum. E eu acabei não passando de primeira, mas assim que uma menina saiu, eu entrei. Mas foi meio confuso, porque na verdade aconteceu assim. A hora que eu entrei no site do Senai, tinha falado que eu tinha passado. Mas aí, quando eu fui lá no Senai, eles falaram, não, você não passou. Eu falei, não, mas eu entrei no site, até mostrei pra moça. E falei, não, aqui tá falando que eu passei. Aí eles falaram, não, deu problema no site, aconteceu isso com outras pessoas mesmo, mas não foi.
Aí eu fiquei meio tipo, beleza, né? Mas depois, logo quando começou as aulas, eu fui chamada porque uma menina saiu. Mas eu fiquei meio desanimada, mas eu acho que por ter falado que eu tinha passado e depois chegar lá na hora e falar que não. Mas depois deu tudo certo. Entendi. Ótimo, então. Então, isso vocês peguem essas habilidades sociais, pesquisem, estudem sobre isso e tentem desenvolver, porque isso é muito positivo, tá bom? Para o profissional. E o network. Quando a gente fala em network, a gente pensa que a gente tem que ficar puxando o saco dos outros, e não é isso. O network é você estar ali para o que a pessoa precisar. Eu costumo dizer que o network não é só o online. A gente acaba, às vezes, só tendo network no LinkedIn. Só que não. O network a gente estabelece no nosso meio, que a gente trabalha, que é com as pessoas de outros setores, mostrar disponibilidade, mostrar também que você está disposto, que o seu desejo é real, não porque para agradar alguém ou para ser gentil com alguém, mas mostrar estar disposto e ser sincero. O que eu costumo dizer? Hoje, por causa da pandemia, a gente não está fazendo muitos eventos, mas participar de evento, conhecer pessoas de outros setores, pessoas de RH, não só da nossa área de atuação, mas sempre estabelecer essa rede que a gente vai. Não é ser melhor amigo, não é isso. Mas quando a pessoa fizer uma postagem, por exemplo, eu sigo o professor Sérgio no Instagram. Nossa, achei muito legal que ele compartilhou um negócio, jornal lá de profissão. Eu comento, eu coloco o que eu penso a respeito daquilo. Isso é network. É o ser lembrado. As pessoas, elas não investem na sua imagem profissional. Por exemplo, hoje não é mais o recrutador que vai atrás do funcionário. É o funcionário que tem que ir atrás do recrutador. E as pessoas ainda não acordou para isso ainda. E hoje, se a gente abre uma vaga de emprego, a gente recebe em torno de 300 currículos. Então, a gente não vai lembrar de todas as pessoas. Então, a gente tem que fazer ser lembrado. Então, isso a gente se estabelece no network. E a gente tem que pensar também que é importante que você esteja em desenvolvimento contínuo. Quando a gente pensa em desenvolvimento contínuo, a gente pensa só na nossa profissão. Eu vou se especializar, eu vou fazer curso, eu vou fazer isso. Só que hoje conta muito como que você desenvolve pessoalmente. Como que é o seu pessoal? Você consegue desenvolver suas emoções? Você consegue ter um pensamento mais assertivo, não distorcido? Você consegue ser uma pessoa positiva? Você treina constantemente essa resolução de problemas? Isso é um desenvolvimento contínuo. Porque se você hoje pensa assim, eu vou fazer tipo um curso no Senai, eu vou parar? Nunca. Uma empresa hoje vê um funcionário parado, eles não é legal para eles. Eles querem pessoas que têm esse desenvolvimento contínuo, que sempre tem uma perspectiva de futuro. Porque, por exemplo, numa entrevista de emprego, você pergunta pro funcionário, quem é você? Daí vai falar, quem é você? Né? Uma pessoa com mais experiência. Fala. Nisso, ele já vai analisar se você tem uma perspectiva de futuro. O que você pensa daquela instituição, o que você quer. Então, ele vê essa linha de pensamento seu, se você tem uma perspectiva. Vocês hoje, né, estão no início de carreira, então tem muita carreira para frente, tem muito planejamento de carreira para fazer ainda, porque ainda vocês estão no início, estão no estágio, mas essa perspectiva é bom vocês traçar desde hoje. Veja que área gosta mais de trabalhar dentro do âmbito que vocês escolheram para estudar e desenvolver essa área, porque isso vai fazer grande diferença lá na frente como profissional. Hoje um profissional que não tem esse planejamento
constante de carreira, ele está fora. Hoje, em consultório, o que eu mais recebo? Pessoas que entrou lá na fábrica há 30 anos atrás, daí foram mandadas embora, porque não tem um planejamento, não tem uma desenvoltura, e não consegue ter esse planejamento, não consegue pensar nessa perspectiva. E esse desenvolvimento hoje conta muito, porque se você não tem, você está fora, você tem, você está dentro, né? E acredito que eu consegui passar todo o conteúdo para vocês. Gostaria de saber um feedback de vocês em alguma coisa que vocês gostaram, que vocês não gostaram também, pode deixar. Eu sou super aberta quanto a isso. Gostaria de saber se atingiu as expectativas de vocês, se faltou algo. Agora eu gostaria de ouvir. Gostaria de ouvir de você também, Sérgio. Pode deixar seu feedback. Ah, legal. Você pode colocar sua câmera agora, Regiane, um pouco? Sim. Deixa eu ver se o compartilhamento... você tirando o compartilhamento, eu acho que entra a sua câmera. Tá, um momento. Deu? Deu. Ok, eu gostei muito. Eu acredito que os meninos gostaram também. Gostaria que deixassem perguntas, né, no chat. Aí a participação em termos de perguntas foi razoável, mas vamos aproveitar a Regiane, pessoal, porque é um momento único. Né? É uma profissional muito requisitada aí no mercado, né? Você viu que ela trabalha para várias empresas, ela faz consultoria, né? Existem empresas aí que pedem o serviço dela. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Regiane, quando você falou de perfil, né? Uhum. Então quer dizer que as empresas às vezes traçam um perfil e pede para você pesquisar a rede social dessa pessoa? Não só a rede social, mas tudo da pessoa. Tudo que tiver da pessoa. Tudo. Se a pessoa teve processo trabalhista, em qual época foi, quanto tempo na empresa, Instagram, tudo. Eu não sabia disso, interessante. O ano passado veio uma empresa americana aqui para Taubaté e eles entraram em contato. Eles me pagaram uma semana só para ficar nas redes sociais, porque eram 15 vagas do perfil de liderança, que era para trabalhar em terceiras, da Volks, da Ford, de algumas... a ITW, a empresa. Eles têm tem muitas terceiras dentro de várias empresas. E eles contrataram só para realizar esse serviço. Só redes sociais. Tudo. Daí a pessoa que não tinha tudo, bloqueado, eu adicionava, falava que se poderia fazer uma entrevista no Facebook para analisar, para ver como que era a dinâmica da pessoa. Entendeu? Entendi, bacana. Isso conta muito hoje. Bem, pessoal, eu vou estar finalizando. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Quer falar sobre experiências? Eu vou estar finalizando para liberar a Regiane, né? E gostei muito aí da apresentação. Legal. Só contar uma coisa que aconteceu comigo em 2018. Eu fiquei durante o ano de 2018, eu fiz 4 entrevistas na mesma empresa e nunca passei da entrevista. Aí, quando foi no final de 2018 que abriu a inscrição, poder fazer a prova do Senai, eu me inscrevi para a mesma empresa.
E dessa vez acabou que no final do ano, na entrevista, eu consegui e passei. Aí até que eu tô aqui agora. Pô, consegui a minha vaga. E só que eu não sei o que mudou dessas 4 entrevistas. Foi a mesma psicóloga, foi os mesmos entrevistadores. E nessa última eu acabei passando. E eu Sim. não entendi qual foi o critério de avaliação que eles acabaram usando. Então, eu acho que não é critério de avaliação. Você fez quantas entrevistas? 4. 4. Você para 4 entrevistas. Não, às vezes não chama. 2, 3 entrevistas. Porque você já tinha ideia mais ou menos do que ia cair. Então, você foi se preparando de maneira inconsciente. Então, você sabia. E foi bom porque você teve a desenvoltura de desenvolver coisas que você acharia que deveria aprimorar. Foi isso que ocorreu. Entendeu? O critério sempre é o mesmo. Não muda o critério. O critério é o mesmo. O que muda? Quando a pessoa ela começa a fazer várias entrevistas na mesma empresa, ela consegue ter a percepção do que ela precisa melhorar. Entendeu? Ah, entendi. Acho que eu fiquei tão calejado que daí eu consegui O que passar. você acha disso? O que é? Acho que de tanto ser reprovado, já fiquei calejado, aí eu consegui passar na última. Pode ser. Fica calejada, isso mesmo. Mas não calejada, mas ampliando a percepção. Porque é assim, ninguém erra porque quer errar. As pessoas gostam de conhecimento. Mas a partir do momento que você está disposto a ter o conhecimento, as coisas mudam. Hoje, eu dou orientação para entrevista de emprego. Tem engenharia curricular. É meu carro-chefe. Eu atendo na semana mais ou menos umas 30 pessoas que vêm atrás de mim. Não só de Taubaté. Eu atendo online, pessoas de São Paulo, de um monte de lugar. Hoje é o carro-chefe, meu. A pessoa, quando ela vai fazer a engenharia, ela fala assim, não, é totalmente diferente do que eu pensei. Por quê? Porque a pessoa está disposta a... No momento que você está disposto, o quadro ele se modifica. Compreende? Sim, agora eu entendi. Eu nunca tinha pensado desse jeito. Desse jeito. Uhum. A partir do momento que você está disposto, o quadro se modifica. É a mesma coisa que você está na instituição. Você está na instituição, você quer efetivar. Ah, mas aqui ninguém é efetivo. Você começa a levar o serviço de qualquer jeito. Não pensa num longo prazo. Né? Não, eu vou fazer o meu serviço até o último dia. Se eu não efetivar, eu vou fazer da melhor maneira. Porque eu sei que as pessoas que estão ali, eu estabeleço o network, porque também é um conjunto, é network, fazer o trabalho. Não adianta você só fazer o seu trabalho e não ter um network. Você tem que mostrar para a pessoa que você está disposto. Você tem que mostrar para o entrevistador que você está disposto a aprender. Você se dispõe a empresa. Legal. Certo? Mais alguma coisa? Eu tenho uma dúvida meio um comentário, assim. Sim. Por exemplo, a gente, daqui da sala que é da Gerdau, a gente entrou na fábrica esse ano, começamos a trabalhar lá. Só que daí veio a pandemia, a gente chegou a ficar, acho que 2 meses lá, e já veio a pandemia, e a gente não sabe nem quando a gente vai voltar. E sim, enquanto eu tava lá, o meu líder sempre ficava me perguntando, é isso que você quer fazer? Você tem certeza? É isso que você quer seguir? E só que daí, por causa da pandemia, eu acho que deu, pelo menos para mim, deu uma desanimada na ideia de ser efetivado, por não ter tido tanta experiência lá dentro. E também eu tenho uma dúvida, por exemplo, vocês que analisam o currículo, no currículo fica lá os anos que você estudou na instituição, por exemplo, no Senai. Aí agora que a gente está tendo essas aulas mais diferentes do que seria o de costume,
vai ser levado em conta isso no futuro, por exemplo? Sim, opa, claro que vai. Vai contar a disponibilidade em estudar. Por exemplo, eu não conheço nada da área de eletrônica, mas eu sei que, por exemplo, na área tem coisas aí bom. No tempo de pandemia, eu vou ficar dormindo? Não, eu vou estudar. E falar a verdade para vocês, o mercado está aquecido, está faltando profissionais. Tem uma empresa nova que veio aqui para Taubaté, veio do Rio Grande do Sul. Eles fecharam o contrato comigo em janeiro. Eles suspenderam as atividades. Ia ter umas contratações, não teve. Eles reduziram a hora. Um monte de funcionário que foi contratado nessa fábrica está levando todos os cursos online. Isso está super contando, porque quando voltar a rodar tudo, vai contar, porque é o método que está sendo utilizado hoje. Então, hoje conta o quão você se importa com a instituição. Eu estudo na área que eu estou hoje atuando, eu tenho conhecimento para ter esse senso crítico, para traçar melhoria, entendeu? Isso conta muito. Eu respondi sua pergunta? Assim, não respondeu sim. Porque a dúvida era essa mesmo, de, por exemplo, por algum motivo, por a gente estar. Não digo só o nosso curso, mas muita gente na faculdade, por exemplo, por esse período estar praticando essas aulas de um modo não convencional, vamos dizer assim, tendo que fazer de outro modo, se isso seria visto como algo talvez negativo por alguém que está analisando o currículo ou algo assim. Não. Todos que vêm procurar consultoria comigo falam assim, eu não estou sendo contratado porque meus contratos são picados. Eu entendo dos contratos picados, por quê? Porque a gente está numa crise trabalhista desde o ano de 2016. Numa crise não trabalhista no sentido de não ter vaga, trabalhista no sentido de não ter profissionais adequados e qualificados. Não qualificados naquele modo de cursos, mas qualificados com o seu emocional, na resolução de problemas, na criatividade. Então, isso fala. Às vezes, a pessoa tem um ótimo currículo, profissional de estudo, mas a pessoa ela não tem um enfrentamento, ela não tem uma empatia. Então, isso não interfere os contratos picados em ter um serviço, porque a gente entende que depois que saiu a lei de 2016 do contrato não é intermitente, do modo de contrato que está aí em alta no mercado, a gente entende que hoje todo mundo fica 6 meses, 1 ano no contrato e é mandado embora. Então, isso não é critério para eliminação, entendeu? Entendi, muito obrigada. Mais alguma pergunta? Vocês estão me ouvindo aí? Eu estou ouvindo bem baixo. Ok. Essa questão da qualificação online, eu acho que vocês devem aproveitar bastante, gente, para enriquecer o currículo. E essa nova sistemática, né, de home office, eu tive uma ideia no passado. Eu sou também especialista em RH. Eu fiz gestão de pessoas na Anhanguera, 2010, e vinha trabalhando, né, em aspectos para fazer um mestrado na área de pedagogia. Depois que eu me formei em pedagogia, eu já tinha uma ideia de fazer um trabalho que é de portfólio. Então, é uma coisa bacana. Eu estou começando já a iniciar com vocês, né? Aí, esse ano eu fiz com um técnico que é essas manutenções residenciais, manutenção de aparelhos domésticos, eletrodomésticos. Criar um portfólio é importante para a carreira do profissional. Ótimo, porque tem que alguns ter profissionais, mesmo. eles não vivem sem portfólio. O que é um portfólio? É um book onde você anexa um livro. Eu chamava isso, né, no passado,
de dossiê profissional. É um dossiê mesmo, é um Nossa, levantamento nunca tinha ouvido que esse você termo, faz de hein? tudo aquilo que você adquiriu de habilidades e experiência. Por que eu falo isso para o jovem? Porque para o jovem adquirir o primeiro emprego é difícil, porque ele não tem experiência. Uhum. O que as empresas querem? Pessoas com habilidades, né? Com experiência, conhecimento, mas não só teórico, mas já com uma bagagem. Então é difícil isso, um primeiro emprego. E por isso é importante o estágio, a presença que a Letícia está falando. É preocupante, sim. Você não está presente, né? Então, como que você vai mostrar o seu trabalho se você não está ali atuante na área? Sim. Mas não fiquem parados, igual a Regiane falou. Não fiquem parados aí, né? Busquem outros conhecimentos em home office. Então, aproveitem, né? Eu vou estar passando para vocês esses trabalhos. Inspeção residencial vai ser o próximo tema da minha disciplina. Hoje nós estamos falando sobre manutenção de alguns equipamentos, criar relatório. Então, isso daí você deve pensar em futuramente criar esse dossiê. Não um currículo cheio de informações. Não, você fala o seguinte: eu tenho aqui um portfólio Isso, de não. tudo que eu aprendi, né? Que eu tenho habilidade, que eu gosto, e nesse portfólio tem as minhas habilidades. Eu gostaria de estar fazendo isso, uma ideia, né, minha, criar um aplicativo para isso. Então, a gente vai desenvolver isso agora no projeto do Senai, no curso técnico. O último semestre é projetos, inovação, e a gente vai buscar aí algum aluno que queira trabalhar. E eu vou orientar esse aluno, entendeu? O que vocês acham da ideia? A ideia é legal, bem diferente, né? Eu também. Eu acho que ninguém da sala tinha pensado em nada parecido com isso, né? E se as empresas realmente usassem esse aplicativo, ia ser realmente bom para todo mundo. Legal, então, gente. Mais alguma pergunta? Nós vamos estar finalizando aí, já vai dar fechamento. Tem que passar alguma coisa da aula também, né? E vou liberar a Regiane, se não tiver mais pergunta. Ok. Estou à disposição. Depois, se alguém tiver alguma dúvida depois, pode pegar meu contato com o professor e mandar mensagem. Tá bom? Tá legal. Muito obrigado, então. Vou dar uma salva de palmas aí para Regiane. Imagina. É um prazer. Obrigado, viu, Regiane? Imagina. Precisando, estou à disposição. Só marcar com antecedência, tá bom? Tá, eu vou estar conversando com o meu diretor. Se ele autorizar e você tiver agenda, fazer com outras turmas de formando. Então, nós temos algumas turmas da mecânica, do curso técnico. Acho que é legal, né? Agrega para o aluno, porque o foco disso tudo é o aluno. Mas a gente vai aprendendo junto com a prática, né? Isso daí vai ser uma prática pedagógica que eu vou registrar, né? Com uma conversa com um especialista. E isso agrega, porque a gente vai trocando ideias, experiências, né? Você vê, são todos jovens e a gente não tinha noção que eles já passaram por várias entrevistas, né? Roda de processo seletivo. Então, é legal fazer essa troca de experiência o network, né? Para a efetivação também é bacana, né? Eles aprenderem. E eles também estão bem iniciante, foi os primeiros processos seletivos. Eles vão ver que no decorrer das experiências deles, as coisas vão se alterando, porque o mercado e a tecnologia, ela também se altera. Então vai ver que vai ser outro modo. Entende? Legal, bacana.
Muito obrigado, viu? Imagina, eu que Fique com Deus. agradeço. Até mais. Até mais. Bem, voltando aqui, pessoal, vocês estão me ouvindo? Uhum. Deixa eu aumentar o som aqui do lado. Eu gravei alguns